a tua graça, Pai, sobre os nossos irmãos, a equipe Revival que vai nos conduzir aqui neste momento, em louvor, adoração, e que todos participem, não apenas como espectadores, mas como adoradores do Senhor. Estamos juntos na presença do Senhor, unidos pelo mesmo Espírito, o Espírito do Senhor. Portanto, Pai, receba a nossa gratidão, nosso louvor, receba a nossa adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor fale, ministre e nos faça de fato agentes de milagres, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvemos ao Senhor. Vamos juntos louvar o nome do Senhor. Abra o seu coração, se prepare, entregue tudo o que você tem de melhor ao Senhor. Esse evento online faz com que nós sejamos mais à vontade. Então, não perca o foco, mas dedique o seu coração. Fale: Senhor, eu quero neste momento entregar tudo que eu tenho, tudo. Toma tudo que é teu. Meu coração é teu, Senhor. Adore. Vem e toma
te adoramos, Senhor. Tua presença está neste lugar. Tua presença invade as nossas vidas. Nós exaltamos o teu nome, Jesus Cristo. Tua majestade é santa. Tu és um Deus poderoso a quem nós dedicamos a nossa vida. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder te servir, de poder adorar ao Senhor. Nós nos rendemos adiante de ti. Nós nos rendemos ao Rei Todo-Poderoso, o Criador, o nosso Pai, nosso Paizinho. Ao entrar na sala do trono, Senhor, cante contemplar. Tua glória
Graças a Deus, momento maravilhoso de louvor, adoração ao Senhor, em nosso encontro de desenvolvimento ministerial, agentes de milagres. Experiência maravilhosa com a presença de Deus, tempo de louvor e adoração ao nosso Pai Celestial. Deus seja louvado. Nós vamos ouvir nesta manhã sobre a implantação do Ministério de Integração. É o Ministério de Conexão da igreja com as pessoas de fora, com os nossos convidados, os nossos visitantes dos cultos. E para isso nós vamos ouvir Ana. Ana vai nos falar sobre o Ministério de Integração. E por que a Ana? A Ana, ela tem o Ministério de Evangelização, ela tem esse dom de evangelismo, ela é uma evangelista, e por 30 anos ela vem vivendo a experiência do evangelismo e discipulado, e com muitos frutos, por várias cidades, igrejas que pastoreamos. A Ana sempre participou efetivamente desse ministério, discipulando pessoas. Ela tem muitos filhos na fé em vários lugares, porque vive essa experiência na prática como discipuladora, e especialmente com o nosso material, Vida Abundante. Então é por isso que a Ana está aqui. Não é porque ela é minha esposa, não é? Em que pese que, não é? Eu dei muita sorte, não é? É bênção, não é? A Ana, ela trabalha há muitos anos nesse ministério. Ela está trabalhando atualmente como líder do Ministério de Integração, é assessora no campo para este assunto, para este ministério. E ela não é uma teórica do assunto. O que ela vai falar aqui não é baseada num livro que ela leu. Não é isso. Ela vai falar baseada na experiência. Então ela vai relatar aqui algo que ela tem vivido já há muitos anos. E então ela vai repartir com vocês algo que tem sido bênção para a igreja, tem frutificado. Nós temos tido resultados interessantes, efetivos, e por isso a gente reparte. O que é bom, a gente reparte. E é por isso que a Ana está aqui. Vamos orar por ela, e ela vai então ministrar sobre esse assunto. E ao final eu vou fechar com uma palavra a todos vocês. Afinal, esse é o nosso último período do encontro de desenvolvimento ministerial. Pai querido, eu quero te louvar pela vida da Ana, te dar graças pela sua vocação, pelo dom que o Senhor tem dado a ela de evangelista. Ela tem sido usada em tuas mãos e nós reconhecemos isso, e por isso, Pai, peço a tua bênção sobre ela nesse momento de ministração, que o Senhor a use de uma forma muito especial, capacitando-a para esse tempo, que os teus filhos e filhas sejam abençoados pela tua palavra, por este testemunho, por essa experiência. Nós dependemos de ti. Abençoe a tua filha, oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. A paz, queridos irmãos e irmãs. Para mim é uma alegria estar aqui nessa manhã no Éden, falando sobre integração. Como disse o pastor Onésimo, meu esposo, para mim é uma alegria. Tenho desfrutado de muitas alegrias através desse ministério. Tenho visto muitos frutos. E eu sempre penso, nesse momento da palavra integração, que a primeira pessoa que fez integração foi o nosso Cristo na cruz.
quando ele se entregou por aqueles que estavam ali e por aqueles que ainda viriam. E nesse ato ele me alcançou e alcançou todos nós, todos vocês e ainda os que virão. Sim, este é um ato de integração, um ato de inclusão que o nosso Cristo fez, um ato de amor. E nós vamos nesta manhã caminhar um pouco por esse ministério de integração. Para isso, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 13, versículo 1 e 2. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Que lindo, né? Alguns, não sabendo, hospedaram anjos. E o Ministério de Integração tem essa capacidade. No decorrer esse período que nós vamos estar aqui falando sobre isso, você vai perceber que Deus leva as pessoas para nós e nós passamos a ser anjos abençoadores através do Ministério de Integração. O Ministério de Integração é um ministério de hospitalidade, mas não é aquela hospitalidade residencial, aquela da nossa casa, do dia a dia, aquela hospitalidade corriqueira. Não, é a hospitalidade da nossa casa, da nossa igreja evangélica Avivamento Bíblico. Essa sim, essa hospitalidade que nós vamos desfrutar nessa manhã, dessa hospitalidade. Como recebemos as pessoas que entram em nossas igrejas? Como que é a nossa recepção? Muitas pessoas, especialmente não crentes, elas visitam as nossas igrejas. Graças a Deus, nós somos uma igreja que as pessoas se interessam quando ouvem falar de avivamento. O próprio nome, avivamento bíblico, é um nome que chama a atenção das pessoas, porque essa palavra avivamento hoje é moda, mas veja como a nossa igreja sempre foi atualíssima nos projetos de Deus. Então, uma igreja que chama a atenção, e as pessoas visitam as nossas igrejas, e essas pessoas geralmente chegam cansadas, deprimidas, muitas vezes decepcionadas com tantas denominações, com tantas religiões. As pessoas chegam num estágio de necessidade desse Deus que tanto as pessoas falam e que elas não conhecem. Mas elas chegam também assustadas, desconfiadas, e nós sabemos que a primeira impressão é a que fica. Quando você conhece alguém, você leva a primeira impressão dela para sua casa, para sua vida. E assim na igreja, a primeira impressão é a que fica. Por isso, nós nos preocupamos em deixar uma boa impressão, essa a primeira, com amor, com hospitalidade, com atenção. Então esse é o papel do Ministério de Integração. Essas pessoas, quando chegam até nós, elas são desconfiadas e nós precisamos ter uma tática inteligente, uma proposta inteligente para não invadir a privacidade da pessoa, para não deixá-la acuada, mais tímida e mais temerosa. Não, nós precisamos preparar um ambiente para que a pessoa sinta à vontade e confortável. Mas isso é fácil, porque a nossa igreja é um povo amável, um povo alegre, um povo feliz. Isso não é difícil para nós. Nós só precisamos caminhar nessa perspectiva do Ministério de Integração. Primeira definição e propósito do Ministério. Integração é o cuidado e atenção dispensada aos amigos e convidados da igreja,
com o objetivo de estabelecer um relacionamento, um acolhimento necessário, procurando criar vínculos, procurando deixar a pessoa à vontade. Para com isso, facilitar a evangelização. Veja que já tem um segundo propósito no Ministério de Integração, não apenas a recepção. A palavra do Senhor diz: antes de tudo, exercer profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 8, 10, essa é a referência. Bem, o que esse texto diz rapidamente para nós? Porque eu vou abreviar, depois vocês vão meditar, porque nosso tempo não é tão extenso, é curto e o assunto é um pouco extenso. Veja, primeiro, nós precisamos ser hospitaleiro, mas como? Que tipo? Com amor, servir com amor, com o dom. Para isso, precisa ter o dom. Para isso, você precisa descobrir se você está no lugar certo. Nós nos preocupamos em cada um conhecer o seu dom. E aí, se você tendo o dom de hospitalidade, se você não tiver, procure aprender, porque isso é belo, isso é divino, é agradável, e você vai ter muitos amigos se você for hospitaleiro. Então, mas você deve servir uns aos outros, como diz aqui a palavra, de acordo com o seu dom, com amor e com a boa administração. E tudo, quando se fala de administração, precisa ter uma organização. E o Ministério Integração é bem organizado. No decorrer eu vou apresentar os materiais e a nossa forma administrativa do Ministério. O primeiro contato do visitante será com os integrantes do Ministério de Integração. Observe como é grande essa responsabilidade, porque quando o visitante chega à igreja, o primeiro contato é com o pessoal do Ministério de Integração. Essa é a oportunidade que o visitante vai ter a primeira impressão da igreja. Então, a primeira impressão da igreja vai estar em você que está recepcionando. Você vai recepcionar, claro, com alegria. Você precisa estar bem para você transmitir para a pessoa esse amor profundo de Deus. E o visitante já vai começar a cultuar no momento que ele entra na igreja. Desculpa. No momento que a pessoa, nosso visitante, entra na igreja, quando ele chega, ele já começa a ter as suas impressões formadas e já começa o seu culto ali. Muitas vezes a gente acha que o culto vai ser lá quando o pastor começar a pregar ou o grupo de louvor cantar. Não é isso. O culto começa ali, na recepção, no Ministério de Integração. Olha a responsabilidade. Coisa linda, né? Você tem já a oportunidade de já estar levando Deus através da sua presença ali, a sua hospitalidade. Bem, passando por essa fase da pessoa já chegar ali, você já estar consciente do seu papel ali, é necessário que faça partes do Ministério de Integração, desse ministério da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. É necessário ser membro, ser batizado, e nós deixamos bem claro da necessidade de ter homens, mulheres, jovens trabalhando nesse ministério. Porque quando chega um jovem, o jovem vai fazer essa transição, fala a linguagem do jovem, o homem vai falar a linguagem do homem, a mulher, vice-versa. Então,
é necessário ter esse grupo formado assim, com jovens, homens, mulheres e adolescentes. É importante isso. E a gente sempre orienta, quando chega um casal, que o homem do grupo atenda o homem e a mulher. Mas se não tiver, não tem problema. Claro que tem total liberdade para fazer da mesma forma. Só que tem, sim, tomar os maiores cuidados, né? Porque a pessoa chega desconfiada, a gente não conhece quem está do outro lado e nem eles nos conhecem. Então, sempre tem que ter um respeito com a privacidade da pessoa. Mas tranquilo, não tem problema, a gente já sabe disso. Outro requisito, que sejam, então, convertidos, membros da igreja e que tenham bom testemunho. É muito importante essa questão do bom testemunho para tudo. Seja um diácono, um líder de louvor, professor de criança, o pastor, todos nós como cristãos que levamos a palavra de Cristo e que falamos que somos cristãos, que assumimos essa imagem e semelhança de Cristo em nós, o dever é de sermos como Cristo. E claro que nós não somos, mas nós procuramos nos aperfeiçoarmos a cada dia. Então, precisa ter um bom testemunho. Nós precisamos também agir com o coração. Como diz em Romanos 16:14, servir com paixão, com a verdadeira paixão. Essa é a forma que você tem que atender no ministério, trabalhar com o coração, de uma forma com amor, com sensibilidade. Disposição de tratar todos com honra e alegria. Você tem que se sentir honrado de estar ali. Eu me sinto honrada de poder conhecer um visitante, uma pessoa que está chegando e que está interessada por Deus, porque a coisa mais linda do mundo que eu acho é uma pessoa se interessar pelas coisas de Deus. Então, quando você vê alguém chegando na tua igreja, isso já é belo, você já imagina, nossa, ele quer saber algo sobre o meu Deus, sobre o Deus que eu conheço e que eu sirvo. Isso é lindo, é divino. Então, você tem que ficar com essa consciência. E você vai ficar também sempre na intercessão, sempre orando. Você está trabalhando, você vai ficar na porta, você vai ficar ali com um espírito intercessor, abençoando a pessoa que está entrando, que seja próspera e abençoada a sua entrada e a sua saída. Essa sua intercessão, essa é a oração que você vai ficar fazendo ali, né? No seu você e Deus. Então, essa é a honra de estar cuidando e atendendo as pessoas. Outro ponto muito importante, a pessoa que está trabalhando, ela tem que saber se vestir com decência, com pudor, né? Mas eu vejo que isso não tem problema. E quando eu falo isso, vestir-se com decência, os homens e as mulheres, porque geralmente já pensam logo em mulher, mas o homem também tem que saber se vestir, tem que saber se olhar no espelho, ver se está tudo em ordem, se está tudo certo, não só a mulher. Mas a nossa igreja é um povo lindo, são mulheres decentes, mulheres que andam bem vestidas, de bom gosto, que não são como dizem por aí, alguns que não conhecem as mulheres cristãs, que acham, se vestem mal, são cafonas, não se arrumam. Não é isso. Nossas mulheres, como diz a linguagem popular, são antenadas, mas com uma decência, uma elegância, uma leve elegância, com simplicidade, e é isso que é belo. Não só na igreja, em todo lugar onde você for, porque a gente sabe que muitas vezes a gente não conhece as pessoas lá fora, mas as pessoas às vezes nos conhecem e a gente nem sabe. Então, que esse comportamento nosso seja tanto na igreja como lá fora. Muitas vezes a gente anda por aí e uma pessoa chega, pastor, irmã, Ana, tal, eu não sei nem quem é. Não sei do que se trata. Ou a gente é atendido em algum lugar, a pessoa fala, olha, eu gosto da sua igreja, eu acompanho, mas não são nem evangélicos. Então, a gente precisa ter esse comportamento tanto na igreja
como lá no nosso dia a dia. Mas isso é tranquilo, eu sei que eu conheço muito bem a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, é uma igreja equilibrada em tudo. E as mulheres são maravilhosas, inclusive vou aproveitar rapidinho, agradecer o apoio de todas as mulheres que têm trabalhado comigo nesses anos que nós aqui na presidência têm assim andado comigo. Eu sempre falo que nós somos uma só em Cristo, me apoiaram em tudo, no Ministério MAN, apoiando missionárias, têm feito trabalhos maravilhosos, mulheres têm agora ajudado na live do MAN, e é tão lindo você ver, você abre as redes sociais, você vê as mulheres ali trabalhando. Minha gratidão a todas. Então é isso, não tenho o que falar. Os homens também, né, já têm o seu lugar, já que sempre teve, mas agora eu percebo que as mulheres estão se levantando com uma força, com uma unção, com uma graça reveladora de Deus, e louvado seja Deus por isso. Enfim, então isso não é problema. Atribuição dos integrantes: promover meios de comunicação com os visitantes. Os visitantes vão chegar lá e você não vai esquecê-los, você vai procurar um meio. E hoje é muito fácil ter essa comunicação através de redes sociais e outros meios, convidar para tomar um chá, sair, tomar um sorvete, oferecer uma visita, um passeio. Tem várias formas. Os homens, um futebol, né? Tem outros estados aí como Cacilândia, né? Tomar um chimarrão. E então, assim, cada um vai procurar a sua forma que chama a atenção do seu visitante, para que ele se torne um amigo seu e depois um irmão em Cristo da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Então é fácil criar essa ponte, não temos dificuldade. Conduzir o diálogo com as pessoas de um modo a permitir que as mesmas se expressem sobre si e sobre suas impressões em relação ao culto e à igreja, mas sempre, gente, de uma forma bem leve, bem sutil, para não invadir a privacidade. Você tem que ter um senso, um discernimento de saber se você pode fazer perguntas, se você estende a sua forma de pergunta, ou você deixa a pessoa mais quietinha. Tomar muito cuidado com as perguntas. Nesse decorrer aí nós aprendemos muitas coisas, gente. Tem perguntas que a gente não faz. Por exemplo, chegou um casal que a esposa era bem mais assim velha e o moço mais novo, e aí um irmão caiu na besteira. Eu digo besteira, né? Perdão da palavra, mas foi infeliz na pergunta e perguntou: é seu esposo? É seu filho? Ela: não, é meu esposo, entendeu? Então, depois ficou aquele clima, a gente ficou meio chateadinho, ele pediu desculpa e tal, e não ficou muito agradável para uma pessoa que está chegando. Ou então perguntar: você está, para quando é o bebê, entendeu? É muito delicado, não se faça perguntas assim, que é um risco, né? Que às vezes a gente quer ser simpático, agradável, a gente faz perguntas. Então, tomar muito cuidado com as perguntas. Quais são os tipos de pergunta que você pode fazer? Você pode perguntar: olha, primeira vez que você veio, gostou do culto? O que você achou? Tal, de leve, não precisa ficar fazendo questionário com a pessoa. Que bom, é bom sempre mais você agradecer a presença, né? Deixar a pessoa. Tem uns que você chega, eles vão dar uma afastadinha, você já percebe. A pessoa deu uma afastadinha, você já percebe que ele já é mais discretinho, não quer muita conversa, ok? Mas a gente precisa ter alguns dados da pessoa. Porque como que nós vamos ter o contato? Essa forma, gente, é uma forma bem sutil que a gente faz. Eu vou pegar o material aqui, só para falar para vocês. A gente usa esse tipo de material aqui, que tem umas perguntas aqui: o nome da pessoa, o endereço, o bairro, o telefone, porque a gente vai precisar para continuar essa inclusão, né? Então, aqui tem algumas perguntas que a gente vai fazer mais discretamente. Como que você vai fazer as perguntas para pegar os dados da pessoa? Você vai falar assim para ele: olha, nós estamos felizes com a sua presença e nós gostaríamos de continuar, né? Que você continuasse conosco, para a gente é uma alegria.
E a gente gostaria, o pastor, como não tem essa oportunidade de estar com você, te conhecer, ele gostaria de te enviar uma carta de agradecimento, uma carta, ele gostaria de te enviar uma carta. Você poderia deixar o seu endereço para o pastor poder enviar? Ok, então você pergunta o nome, o endereço, o bairro e o telefone, porque você vai entrar em contato com ele depois, pelo WhatsApp. Aí, o que você vai fazer? Você vai oferecer o curso Vida Abundante, que é o curso... Só um minutinho, por gentileza. Estou me aproximando do material para ficar mais fácil. Então, você vai oferecer o curso. E esse curso é o curso Vida Abundante, que nós conhecemos, é o curso que eu amo fazer, que é o discipulado, que são 7 lições. Como que você vai apresentar o curso para a pessoa sentir interessada e não invadida? Porque às vezes a pessoa fala, eu não quero trocar de religião, mas você já vai deixar claro que não se trata de religião, entendeu? Independente da sua religião, você pode fazer esse curso. É um curso bíblico que você vai aprender, são 7 lições, são 7 encontros, e esse encontro poderá ser feito aqui na igreja. Você pode abrir uma sala na tua igreja, na minha igreja a gente tem, no período da EBD, ou nós podemos ir até a sua casa. Você vai explicar para a pessoa que está visitando. Como que você vai chamar a atenção para a pessoa se interessar por esse curso? Você tem que investir o seu amor, o seu conhecimento, você vai falar do seu Deus. O que você vai falar? Olha, esse curso não é apenas mais um curso que você vai fazer. Eu sei que você faz muito curso, as pessoas hoje estão voltadas para vários cursos, pós-graduado, pós-doutorado, mas esse curso é um curso para que você conheça a forma, como você vai conhecer Deus. Porque eu sei que você quer conhecer Deus de uma forma mais íntima, porque você ouve falar de Deus, mas agora a gente quer falar de conhecer Deus de perto. E uma coisa interessante que tem nesse curso é o que você deve fazer para ter a vida eterna. E você vai descobrir que é de uma forma tão fácil que as pessoas que complicam, porque Jesus era uma pessoa simples de tudo. Ele falava para os pescadores, por pessoas simples, não só para os simples, mas para os doutores. Então, aqui, gente, até as crianças entendem e fazem discipulado com os amigos, com os adolescentes. Porque é um curso muito simples de entender e você vai gostar. Vamos fazer pelo menos uma lição. Se você quiser, você continua depois. Se você não quiser, você para, ok? Vamos combinar assim? E esse curso tem um certificado no final. Esse certificado que é da nossa igreja, que é do curso Vida Abundante. Esse lindo certificado você ganha também, ok? Então, essa é uma forma de abordagem. Não vamos ser muito evasivos. E aí, continuando nas atribuições, nós primeiramente, quando a pessoa chega na igreja, depois eu vou fazer assim, um rapidinho para vocês entenderem melhor. Então eu vou falar, depois eu volto fazendo como fazer. Nós vamos anotar os endereços nos cartões que vocês terão já impressos. Nós entregamos uma lembrança para eles. Você vai ter que ser criativo. Nós preparamos uma caneta personalizada com o nome do Ministério Integração e você pode presenteá-los. Se você não tiver condições financeiras, você pode ser criativo. Olha, hoje nós estamos numa época da pandemia, você pode criar uma máscara personalizada com o ministério, o nome da igreja bem delicadinho que a pessoa possa usar. É uma lembrança, é uma ideia, um chaveiro, uma caneta, um testamento, depende dentro das suas posses. Você vai servir um suco, um café, um refrigerante num espaço reservado. Vai anotar o pedido de oração que a pessoa tem, que você está se importando com ela. Então você está interessada na vida da pessoa. Você vai pegar se ela tiver um pedido de oração, você vai anotar e fazer. Depois você vai enviar para o Ministério de Intercessão, acompanhando junto com vocês a oração que você está fazendo pelos visitantes. Depois você vai entregar os nomes
os nomes dos visitantes que ele escreveu, que ele aceitou, porque aqui tem a pergunta se aceita ou não o ministério, vai passar para o líder do ministério do discipulado, dos discipuladores, e eles então vão entrar em contato, vai arrumar uma pessoa. Se for um jovem, vai falar com o líder de jovem, arrumar uma pessoa. Se a pessoa já conhece alguém da igreja que vai ser feita essa pergunta, você conhece alguém aqui da igreja? Se conhecer, você vai anotar atrás e na hora de fazer o contato com ele, quem que vai fazer? Uma pessoa que ele já conhece. Se a pessoa não for discipuladora, o que você pode? Convidá-la para ir junto. Olha, tem uma pessoa que veio na igreja, ela te conhece e nós queremos fazer o discipulado, ela aceitou. Você pode ir junto? Só da pessoa já ir junto já é uma integração, a pessoa já vai ficar mais à vontade. Então, a gente faz dessa forma. Nós vamos entregar os nomes, então, para ser encaminhado para o discipulado e depois vai ser enviado essa correspondência pelo correio, gente. Pelo correio, porque as redes sociais está muito saturada, muito cheia, a pessoa recebe mensagem, às vezes nem lê, porque é tanta informação, tanta mensagem. Então, uma forma de chegar pelo correio, uma forma mais personalizada, eu acho que vem mais assim, humanizada, falando da palavra humanizada. Então, pelo correio você vai enviar, assinada pelo pastor, o envelopezinho da igreja, tudo bem organizado. Além do material já apresentado, eu quero apresentar para vocês um material indispensável, que é a camiseta do Ministério Integração. Olha que linda a camiseta. Tem o logo que é personalizado, que é para ser usado no Brasil e no mundo. Atrás, olha, que linda a camiseta. Avivamento Bíblico. Essa é a nossa casa. E também o crachá para ser usado. Toda a pessoa que estiver trabalhando no Ministério de Integração vai usar o crachá com o nome, com a sua identificação. Por quê que é importante e é indispensável? Porque quando a pessoa for abordada, ela vai saber que você é da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico e vai te dar a atenção que você precisa. Ok? Agora vou passar para vocês como que qual o procedimento do grupo. O ministério deve chegar 30 minutos antes do culto, a fim de ser o primeiro contato com o visitante, porque se o visitante chegar, já tem alguém na porta. Antigamente, os diáconos faziam esse trabalho. Os diáconos hoje são uma abençoadora, como eu digo, eles são abençoados, eles nos abençoam, uma mão abençoadora. E, inclusive, o Ministério Diaconal na nossa igreja, o logo deles, o tema é Mãos Estendidas. Eles nos dão total suporte, mas não fazem mais esse trabalho de recepção. O trabalho de recepção agora é com o Ministério de Integração. O que a gente faz? O Ministério de Integração, então ele vai chegar mais cedo, arrumar um ambiente onde os visitantes eles vão ser recebidos ali naquele local. Então, é um local de preferência com uma visão, a gente prepara tudo, já coloca lá as taças, os copos, os refrigerantes, sucas, lembranças, deixa tudo organizadinho ali, tudo que você vai usar para falar com eles. Se você tiver tem que ser um espaço reservado, meio privado, mas que as pessoas sintam bem de estar lá. Você tem que criar um ambiente, como se você estivesse preparando uma sala na sua casa para receber uma visita que você quer que ela se sinta bem, ok? Então, vai deixar organizado, vai chegar antes, vai colocar todos os materiais, deixar tudo pronto e já vai para a porta, já em intercessão e orando. Vocês vão ficar orando. O que vai acontecer? Vai alguém querer da igreja ficar lá do seu lado conversando. Isso não pode acontecer, porque você está numa grande obra e você não pode perder o foco, porque a pessoa chega, você está conversando e você não vai ver. E fica aquele tumulto na porta, a pessoa fica meio constrangida. Então, gente, deixa a porta aberta, meia livre. Fica, de uma certa forma, bem discreta ali, não fecha a porta, deixa a porta aberta. Quando a pessoa vai chegando, você já dá um sorriso, bom dia ou boa noite, tudo bom? A pessoa já vai dar o sorriso. Se ela já der uma paradinha, você já pode conversar. Você conhece alguém? É a primeira vez que está vindo?
Você conhece alguém, é a primeira vez que você está vindo, aí a pessoa vai se identificar. Se ela estiver vindo pela primeira vez, conhece alguém? Você conhece alguém? Se conhece o fulano, você vê se a pessoa que ela está falando conhece, que ela conhece está lá. Se quer sentar ao lado dela, eu te levo até lá, entendeu? Se não conhece, fique à vontade. Você prefere sentar aqui ou mais para frente? Você tem preferência de lugar? Se a pessoa tiver uma preferência, você pode levar a pessoa até lá. Se caso for complicado para você levar, você pode, um diácono ficar meio discretinho ali, por gentileza, você poderia levar o Paulo, já chama pelo nome, o Paulo, a Maria, até o local. Ele conhece a Joana, leve ele até a Joana, por favor. Entendeu? Que já começa a pessoa a se sentir bem acolhida. É simples, não precisa ter preocupação, é só você receber bem. Então a pessoa já preparou o lugar, já está recebendo as pessoas. As pessoas devem estar, como eu disse no começo, com um bom humor, deve estar bem equilibrada, estar feliz, né? Se tiver com algum problema, gente, procure um substituto para o dia, mas procure estar bem, que é bom para você e bom para quem está chegando. Mostrar interesse pelas pessoas de um modo natural, estabelecendo um relacionamento sem constrangê-los. Se a pessoa quiser passar, como diz o popular batido, deixa passar, entendeu? Não se preocupe, Deus vai falar com ela. Fique tranquilo, deixa, não vai ficar chateado por isso, é normal acontecer. Você tem que ter um sensorzinho. O sensorzinho chama-se discernimento, para saber o momento até onde você vai e até onde você para. Fique atento. Os integrantes, então, devem estar vestidos adequadamente, que eu já falei, como deve se portar todos nós. O integrante que faz a abordagem deve saber que esse primeiro contato é leve, é superficial e devem ser evitadas perguntas pessoais. Não vai perguntar se é casado, se é solteiro, batizado ou não, nada disso. Não faz as perguntas. No decorrer da caminhada, você vai conhecendo a pessoa melhor. Agora, o papel do pastor dirigente, quem está dirigindo o culto. O pastor dirigente deve orientar a igreja a cada culto, bem como os membros da equipe diaconal, a conduzir os visitantes até o local. Por quê? Às vezes vem muito visitante, você está fazendo um evento, você pode pedir ajudas para os diáconos ou para os líderes de células, o grupo. Gente, o pastor vai orientar. Percebeu que é visitante? Já comunica o Ministério Integração, já convida ele para ir até o Ministério Integração. Por quê? O que o pastor dirigente vai falar, gente? Nem use essa palavra visitante. Corta o visitante. Você, meu amigo, que está aqui pela primeira vez, nós estamos felizes com a tua presença. Esta é a casa do Pai, é a tua casa, é a nossa casa, é a tua casa. Bem-vindo. Eu gostaria que você passasse no Ministério Integração. Tem um local preparado para vocês serão orientados, onde você vai receber uma lembrança da nossa igreja. Passa lá para receber a nossa lembrança. Foi feita com todo carinho e muito obrigada por sua presença. Fique à vontade. Amém? Fim de papo. Visitante, você não vai falar mais nada. Você não vai daqui do púlpito perguntar para ele: quem está visitando aqui? Quem está pela primeira vez? A pessoa levanta, quero te conhecer. Não faça isso, porque a pessoa fica constrangida. Alguns gostam e outros não. Então, para não errar, a gente não faz. Então, e a gente não vai perguntar qual que é seu nome. Tudo é discretamente. Mesmo no Ministério Integração, gente, é discreto, é baixinho. Qual o seu nome, sabe? Como você chama? Obrigado por ter vindo. É super com leveza, com tranquilidade, para não assustar a pessoa, porque a pessoa chega assustada. Pensa no primeiro dia que você foi numa igreja, ou qualquer lugar que você entra. Gente, quando você sai para ir no restaurante, jantar, você não chega meio, né? Você, sua esposa, ou você, sua namorada, ou, né, você é um amigo. Quando está em tribo, como diz os amigos,
os jovens e nós sentimos mais à vontade. Mas quando você chega só, ou um casal, a gente chega mesmo numa festa onde a gente conhece muita gente, é natural. Então, nós precisamos cuidar disso, para não chocar, para não constranger, para deixar mais à vontade possível. Criar um ambiente aconchegante. Esse é o papel do Ministério de Integração. E a gente tem vivido isso na nossa igreja. A nossa igreja evangélica Avivamento Bíblico ficou com uma outra cara quando nasceu o Ministério de Integração. As pessoas entram e quando saem procuram o pastor e diz: que igreja simpática é essa sua? Nossa, que recepção, quero voltar. E voltam. Então, é essa a impressão que nós precisamos deixar para as pessoas que chegam até nós. Veja bem, não é um visitante, é um amigo, é um irmão. A casa é do Pai, a casa é nossa. Então, ao final do culto, o dirigente lembra novamente, dê uma passadinha, mais uma lembrança rapidinho. Aos nossos amigos, dê uma passadinha, pegue sua lembrança, só assim de leve, já está bom. Concluindo, assim como no início em Jerusalém, em que a igreja contava com a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente o que ia sendo salvo. Veja bem, contando com a simpatia do povo, o Senhor ia contando, a igreja ia crescendo. Gente, se você é bem atendido, você quer voltar em qualquer espaço que você for. Você quer uma cidade, uma praia, você quer voltar. E você quer levar alguém. E é essa a intenção. A intenção é levar alguém para Deus. Nem é para a igreja. Não é esse termo que nós estamos pensando. Nós estamos pensando sim de levar para a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, mas para Deus. Em primeiro lugar, nós somos um canal de Deus para levar as pessoas até Deus. E Deus até as pessoas. E esse é o foco do Ministério de Integração. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Olha que humildade de Abraão. Quando ele viu os homens, ele correu até eles e se inclinou. Disse ele: meu Senhor, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo meu servo sem fazer uma parada. É isso com integração. Gente, não deixe o visitante, o amigo ir na igreja sem fazer uma parada no Ministério de Integração. Mandarei buscar um pouco de água para que lave os pés e descanse debaixo de uma árvore. E sem saber, ele estava sendo hospitaleiro com os anjos. E é isso. Nós somos anjos. Agora inverte. Nós somos os anjos de Deus para abençoar as pessoas, para curá-las, para salvá-las. E é esse o nosso propósito. E isso nos dá alegria, porque cumpre o nosso propósito como igreja relevante, igreja que faz. Eu vou só falar aqui rapidinho. Não se esqueça, dessa abordagem que você vai fazer lá, o Ministério de Integração, que estava passando, estou voltando um pouquinho. Não se esqueça de servir um suco, um refrigerante, mas não insista, gente. Tem gente que não toma refrigerante, eu já aprendi isso. Às vezes você quer ser tão agradável, mas se você não puder fazer um refrigerante, gente, faça um suco, qualquer coisa, uma cartinha, qualquer coisa. Eu vou deixar um exemplo para vocês dos indígenas. Quando uma missionária foi até os índios fazer essa abordagem, levar Deus para eles e cuidar deles em todos os aspectos, ela chegou muito temerosa e trêmula. E os índios olhou para ela e viu que ela estava tremendo e se lembrou de uma pomba, que a pomba, quando está com medo, eles percebem que ela começa a tremer. Essa a linguagem dos índios, Aí que eles fizeram? E eles sabiam já que essa missionária foi para cuidar. Aí eles fizeram um poema bem simples,
para ela. Fizeram um poema dizendo assim: pomba minha, por que estás assustada? Não tenha medo, descanse as suas asas em nossos ombros. Essa foi a maneira que os indígenas fizeram, a maneira de integrá-la, para que ela se acomodasse e se sentisse bem. E nós temos o Espírito Santo para fazer isso. E que você, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, que eu sei que várias igrejas nossas estão reunidas aqui nessa manhã no Éden, que seja assim na tua igreja, na tua casa e por onde você passar. Seja servo hospitaleiro com amor. E que você possa incluir todas as pessoas que passarem por sua vida para esse reino de amor, que é o reino de Deus, que foi conquistada na cruz e que nos incluiu nesse reino tão amoroso e um reino de vida eterna. Que Deus vos abençoe e um grande abraço. Deus seja louvado. Muita coisa boa, não é? Muita coisa de Deus para você. Nós estamos nos aproximando do fechamento, do encerramento do nosso encontro de desenvolvimento ministerial 2020, Agentes de Milagres. E eu quero, neste tempo, nestes últimos minutos, deixar aqui uma rápida reflexão para você. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, temos assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Queridos, aqui nós temos 3 verbos. Primeiro, ensinar. Segundo, pregar. Terceiro, curar. Jesus ia ensinando, pregando e curando. Pregar é anunciar para os de fora, numa linguagem que faça sentido para aqueles que não têm uma tradição religiosa. Ensinar tem a ver com os de dentro, os que estão dentro da igreja. Treinar os de dentro para que sejam discípulos no mundo, aprendizes de Jesus, seguidores de Jesus. Curar, porque Jesus ia ensinando, pregando e curando. E curar é servir aqueles que sofrem, curando suas enfermidades, promovendo a cura das enfermidades físicas, emocionais e sociais. Jesus estava fazendo muito mais do que curar as pessoas fisicamente.
Porque ao curar as pessoas fisicamente, as doenças físicas, ele estava fazendo, na verdade, também um milagre social. Porque um doente naquela época não tinha direito de dormir dentro da cidade. Se fosse, por exemplo, um leproso, tinha que ser segregado. Hoje você sabe o que é isolamento social, não é? Isolamento social já vem de muito longe. Eles eram retirados da cidade. Havia um isolamento social. Não podiam morar com os familiares, não tinham direito a emprego, não podiam participar das celebrações, das festas, na sinagoga. Mas quando Jesus curava alguém, o sujeito agora podia dormir em casa, tinha emprego, podia ir para a sinagoga, ele era devolvido à sociedade, são e salvo. A igreja é chamada a isso, a cura integral. Observe no texto, diz que Jesus, olhando, ao ver as multidões, isto aqui é importante, Jesus via as multidões. Você está sendo convidado por Jesus a ver as multidões, a ver as pessoas, porque nós estamos tão acostumados, não é? Estamos tão conformados que a gente não vê. Você está perto, você está no mesmo ambiente, mas não vê. Jesus via as multidões e ele chama os discípulos para que vejam. O texto diz: vendo as multidões, teve compaixão. Nós só vamos fazer isso movidos por compaixão. Compaixão, compaixão. Sabe o que acho, sinceramente, o que falta muito em nós é isso: compaixão. Jesus olhava para as multidões, ele via as multidões e as via como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Eu preciso dizer a você que as ovelhas, as pessoas não são como matéria-prima de nossa realização profissional, por favor. O nosso ministério não se trata de uma realização profissional, pessoal, alguém querendo se afirmar como bem-sucedido na vida. Não, 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 por favor. Ministério voltado para as pessoas. O nosso ministério é voltado às pessoas e menos aos projetos. Jesus pastoreava, Jesus cuidava, havia um pastoreamento, interesse nas pessoas. Não, nós não temos uma metodologia, uma estratégia, como se fosse uma espécie de, vamos armar arapucas para as pessoas caírem nelas. Vamos armar arapucas? Não, não, não. Nós temos compromisso com a verdade. A verdade cura, a verdade liberta, a verdade salva. O Evangelho, e só o Evangelho, produz vida eterna. Só o Evangelho. Não, não é autoajuda, não é filosofia humana, em que pese que essas coisas todas podem ter o seu valor, o seu lugar. Mas nós estamos falando do destino eterno de pessoas. Nós estamos falando de salvação de pessoas. Nós estamos falando de transformação de vidas, daquilo que produz a vida, que produz santidade, que produz transformação. O nosso interesse está em pessoas. E por isso Jesus diz para os seus discípulos: orem, peçam para que o Senhor envie trabalhadores. Quem se compromete com a missão de Deus, olha, realmente, necessariamente estará envolvido com a experiência da oração, porque as pessoas estão aflitas e exaustas. Os problemas são inúmeros,
E nós somos poucos. Os trabalhadores são poucos. E a demanda é muito alta, é muito grande. Por isso nós precisamos orar, porque a oração, escute isso, a oração relembra quem é Deus, quem é a igreja, quem somos nós. Deus é Deus. A missão é a missão de Deus. E nós somos dele. Somos chamados por ele para fazermos aquilo que ele tem nos confiado. A nossa vocação é uma vocação comunitária, é uma vocação coletiva, é a vocação da igreja. Deus não nos chamou para fazermos tudo. Há algo específico que nós, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, está capacitada por Deus, está chamada por Deus, vocacionada por Deus, empoderada por ele para realizar. Nós não fomos chamados para fazermos tudo, não, mas há algo específico para nós. Deus nos deu pessoas, Deus nos deu um conjunto de dons e talentos, homens e mulheres que são dons, estão dotados de dons, e nós precisamos nos concentrar nisso. A que somos chamados? Quem somos nós? Qual é a nossa vocação? Não vamos reproduzir o que é feito por outros movimentos, por outras igrejas, não porque necessariamente achamos errado, não necessariamente, não. Em muitos casos são denominações, igrejas também chamadas por Deus, mas com uma vocação específica, com enfoques específicos, com um conjunto de métodos, de estratégias específicas para diferentes realidades, situações, são respostas para diferentes necessidades. Mas nós precisamos conhecer, precisamos saber qual é o nosso conjunto de dons, ferramentas, estratégias, e é o que Deus tem nos dado nesses dias. Abrace, acolha isso e use isso para a glória de Deus. O nosso papel é perceber o que Deus está fazendo aqui e ajudar outros que percebam o que Deus está fazendo aqui entre nós e por meio de nós, o que Deus está querendo realizar por meio de nós, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Os discípulos oram, interessante, porque eu fico imaginando, se você ler o restante aqui do capítulo 10, você vai ver que quando Jesus diz: orem para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara, na sequência do capítulo 10 diz: chamando seus 12 discípulos. Eu fico imaginando assim, né? Os discípulos oraram para Deus mandar trabalhadores. Quando abriram os olhos, tinha lá uma mensagem no WhatsApp, né? Com a lista dos convocados. Eram eles mesmos. Esse é o perigo da oração. Você mesmo ser a resposta da sua oração. Isso é maravilhoso demais. Você, ao orar: Senhor, mande trabalhadores para a sua seara, você é a resposta desta oração. Há uma missão a ser cumprida. A missão é de Deus e Ele nos confiou a missão dele como parceiros. Que sejamos conscientes, tomados de compaixão, que assumamos esta postura de servos e servas do Senhor, orando em todo o tempo, e movidos dessa compaixão possamos cumprir o propósito de Deus por meio dos grupos pequenos, por meio do evangelismo, com os mais variados métodos que foram colocados por Deus para nós, com o ministério de integração, conectando pessoas com a igreja, o corpo de Cristo, fazendo esta ponte, servindo ao Senhor, com tudo isso que Deus tem nos dado, consolidando os discípulos, treinando, que sejamos esta igreja, assim, conforme o coração de Deus. Que Deus abençoe a você,
Que Deus te use de uma forma muito, muito especial. Que você viva experiências incríveis com Deus. Que os nossos pastores, presbíteros, dirigentes das congregações, os líderes de ministérios, de evangelismo, os assessores, que toda a igreja, todos se envolvam e possamos ser agentes de milagres. Agentes de milagres. Eu quero orar e nós vamos encerrar o nosso encontro de desenvolvimento ministerial louvando. Nós vamos encerrar cantando com a nossa equipe Revival, a quem Deus tem usado de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Eu quero deixar aqui minha palavra de gratidão a Deus por todo o nosso pessoal, tudo gente nossa, tudo avivalista, são pessoas de Deus muito queridas e que estão se deixando usar por Deus, não é? Servindo ao Senhor por meio do louvor, nos conduzindo em adoração e louvor ao nosso Deus. Portanto, vamos orar e vamos encerrar louvando. Feche os seus olhos. Pai querido, eu te dou graças pelos meus irmãos que estão participando neste evento online. Te dou graças pelos pastores que participaram ministrando a tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos, irmãs, por esta equipe de louvor e adoração que de maneira tão excelente, maravilhosa, tem servido ao Senhor, conduzindo o teu povo em adoração. Te dou graças pelos meus irmãos que participam deste evento, ouvindo, assimilando, recebendo, e que agora, Pai, o teu Espírito Santo possa sedimentar no coração de cada um as palavras, teu Espírito Santo possa agir, levando cada um em direção ao teu propósito, por meio dos dons espirituais, servindo, atuando, agindo, o teu nome sendo glorificado na salvação, libertação, cura física, cura emocional, cura espiritual. Ó Deus, e tenhamos, Senhor, uma ação integral, maravilhosa, de um povo sendo liberto, curado, salvo, servindo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo nosso Éden 2020, obrigado pelos nossos irmãos e irmãs que participaram, que colaboraram, que cooperaram, servindo ao Senhor de modo tão maravilhoso. Muito obrigado, Pai. Nos abençoe de uma forma especial, ó Deus, nos usando em tuas mãos. Te agradecemos assim, e que sejamos todos agentes de milagres, para a tua glória, para o teu louvor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louve ao Senhor. Aleluia. Estamos felizes, queridos, por vocês que ficaram conosco esses dias neste evento online, evento de capacitação ministerial. E eu gostaria de encerrar com vocês com essa canção, tema deste ano. E eu torço para que você faça dessa a sua oração diária. Você é de fato chamado para ser um agente de milagres, amém? Onde você está? Cante com alegria o teu agir. O teu agir com poder nós pedimos. Vem libertar.
abençoe ao decorrer deste ano e que você seja realmente esse poderoso